Galera, boa noite. Daqui a pouco no Conversa Entre Grades, está conversando com o pastor Nilton, e hoje o tema que nós escolhemos foi luz, câmera e ação. O pastor Nilton é um especialista em adolescente, em câmera e ação nem se compara, né? O cara é top. Aí daqui a pouco a gente vai estar batendo papo, já mandei o convite para ele. Aí já ele já tá chegando aí pra gente. Pastor Nilton entrou. Pastor Nilton entrou. Mas não tá aparecendo pra mim mais aí não. Ele tá como normal. Pede ele pra... participar. Homem de coragem. Tô só aguardando a galera. Galera, só aguardando o pastor Nilton. Eu já mandei o convite pra ele. Pedir pra participar. Ele já tá aí. Fala você pra ele. Pedi pro pastor Nilton só pedir pra participar aí. Ivaldo, já estou aqui, só falta entrar. Tem só que pedir para participar, pastor Nilton. Clica nessa setinha aí, nessa câmerazinha aí, então. Pastor Nilton. Acho que agora vai, hein? Entrou? Mandando mensagem pra ele. Ah, ô rapaz! Quase que não vai, meu irmão! Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui numa tecnologia absurda. O Tô tico-teco vendo. aqui bugou. Pastor, brigadão. E aí, a galera que vai assistir a gente depois, vai entrando aos poucos. A gente vai falar sobre luz, câmera e ação. E eu falei que sobre luz, câmera e ação o senhor sabe falar, porque o senhor gosta muito, né? Mas, Rapaz, viu como é que eu tô safo? Tirei um fone, botei outro, só sei fazer isso. Tirar fone, botar outro. só Tá fone ouvindo bem aí? posso. Tá legal? Não, tá legal Paguei sim. nada. Rapaz, olha, eu vou falar com vocês. Primeiramente, boa noite, Hernani. Né? Boa noite, Marcinha. Boa noite a turma aí, essa turma abençoada. E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu tenho uma felicidade muito grande de poder estar aqui nessa live hoje, porque você sabe que o assunto é um assunto que me, né, que me impulsiona, que traz para mim aí recordações muito, né, maravilhosas da minha vida aí, tempo que eu tive com os adolescentes. Então é uma alegria muito grande aí estar com você hoje aí nessa live. Eu já estava preocupado, falei, esse cara não vai me convidar não, cara? Esse cara não vai me convidar para participar não? Falei, poxa, mas graças a Deus você convidou. Nada. Beleza. Boa noite a todos aí que estão com a gente. O senhor é referência pra gente, tanto não só com os adolescentes, mas também galera da tia Daísa, não te esquece, né, cara? Rapaz, isso aí é bom demais. É o Kids, né? O Kids. Tudo começa no Kids. Vamos começar lá. Então, pastor É isso Milton, o que aí. acontece? O senhor sabe no que eu trabalho, né? Sistema socioeducativo, e durante muito tempo Deus me incomodava assim, pô, eu te botei lá, mané, e aí? Não é só para tu tomar conta dos caras, tu precisa mostrar pro pessoal como é que é aquela história lá.
Isso ficava martelando na minha cabeça um tempão. Aí com a pandemia, né, estou em casa, eu privilegiado, né, hipertenso, estou desde que começa a pandemia em casa e fui estudar. Falei, tá, vamos botar a cara então. E aí o negócio começou de um jeito que eu ia comentar sobre o sistema socioeducativo, mas mudou um pouquinho porque eu tenho que evitar chegar lá. Porque quando chega lá já é muito ruim. É assim, quase impossível, só Deus. Chego lá, só Deus. A ideia é blindar aqui para não chegar lá, né? Lá é o final da linha, infelizmente. É o final da linha. E aí a ideia é criar um espaço para as pessoas poderem ter acesso, seja depois gravado ou queiram conversar, onde a gente possa criar mecanismos, ideias, meios para poder ajudar essa galera. Ajudando essa galera, está ajudando o velhinho aqui, né? Que menos menino para cuidar. É isso aí, né? E aí, não, tá certo. Com a sua experiência, eu queria que a gente começasse assim, luz, câmera e ação. Tudo que envolve essa molecada. Eles gostam de estar no centro do universo, né? Os holofotes em cima. Às vezes a ação para esse holofote estar em cima não é muito boa, e aí chega para mim. Mas eu queria que a gente começasse a trabalhar essa ação boa para ele não ir lá. O que nós, igreja, nós, amigos, nós, sociedade, nós enquanto família, podemos vir a fazer para botar esse cara bom do lado de cá, para ele não precisar atravessar. Tá certo. Lógico que... Deixa eu mandar um abraço para essa galera aí. A equipe está aí, que eu já vi, equipe. Né? Um abração aí para a Joyce, também que está conosco aí. Né? Tem uma galera aí, a Aline, Clever, Gabriel, Gabriel, a galera boa. Então a minha fala aqui, né, deixa eu deixar assim bem... A minha fala aqui hoje, eu estou falando, não sou psicólogo, não tenho pretensão de ser, né? Mas você acaba, quando você exerce o ministério pastoral, você acaba exercendo um pouco, você tem que lidar um pouco com essa questão, as questões psicológicas também da pessoa. E a sua você tem que, né, aprender a lidar, quanto mais daqueles que você cuida. Então, o pastor é chamado para cuidar de gente. Né? Então, o pastor é chamado para cuidar de criança a terceira idade. Então, assim, então a minha fala hoje aqui, assim, como pastor, minha experiência como pastor, né, para quem não me conhece aí, a galera que está aí, a maioria conhece, para quem não conhece, o meu nome é Nilton Sodré. Sou pastor há 14 anos, né? Completei esse ano 14 anos de ministério pastoral, mas mais de 25 anos trabalhando na obra do Senhor. E uma, né, desses tentáculos aí do meu ministério, do meu serviço na obra de Deus, foi trabalhando com adolescentes, né? Adolescentes. E trabalhei também, que me deu uma experiência muito boa, trabalhei na Cristolândia por um tempo, né? Que a gente fala dessa questão da transformação, da mudança, de não ter que chegar a esse ponto que é o fim da linha ali, se ali não der certo, acabou, não tem para onde ir. Mas eu acredito muito na transformação, na mudança, quando a gente faz esse trabalho preventivo, né, de blindar o adolescente aqui para que ele não tenha que chegar lá, né, nesse fim da linha lá. Então, assim, essa experiência. E também tenho experiência, né? Passei 2 vezes já pela adolescência, com 2, e estou agora na minha terceira. Eu estou exatamente no olho do furacão nesse momento, passando por mais uma adolescência. Eu acho que a minha carreira de passar por adolescência, né, com os filhos, acho que encerra nesse daí, em nome de Jesus. Né? Dessa fábrica aqui não sai mais nada, não. Agora é só neto para lá, bisneto e assim, tataraneto, se Deus permitir também. Então, assim, a gente precisa, primeiro de tudo, eu acho que assim, conhecendo, a gente primeiro precisa conhecer esse universo para o adolescente. Né? Quem é um adolescente? Quem é um adolescente? Eu não tenho assim, não tenho a bagagem técnica do psicólogo para dizer, né, ó, corte frontal, ainda não foi desenvolvido e tal, não. Então, mas dentro da experiência que eu tenho, quem é um adolescente? O adolescente é aquele que está passando por uma transição, cara. Sabe? É aquele que está mudando de um lugar para o outro. Você sabe que isso, quando acontece, até na nossa vida mesmo depois de adulto, quando você vai mudar de um lugar para o outro, que é uma transição, por exemplo, você sai de um posto e é promovido para um outro, é uma transição, te causa medo, te causa um montão de coisa, causa medo, incerteza, insegurança,
Tudo isso te causa, né? E quando você vai mudar de uma casa, de um bairro para o outro, isso acontece numa transição, né? Você vê aí o povo de Israel na transição aí, de volta do exílio, quando ele passa pela transição, desse retorno, eles estão ali, né, sem saber o que fazer, meio desorientados, então Deus chega para orientá-los. Agora você imagina um adolescente, ele é criança, ele é cuidado, ele está ali, tem o pai e a mãe que pega na mão, vai chegando um determinado momento que ele tem uma mudança, e essa mudança vem acompanhada, né, de uma mudança física, emocional e espiritual. Às vezes a gente precisa entender muito bem isso, que essa mudança vai acontecer. Se está acontecendo mudança, ela acontece dentro de um todo, então acontece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente também. Então, assim, você vai lidando com essa situação. Então, o camarada está mudando, o adolescente está mudando o corpo, está mudando a voz, os hormônios, né, ali em ebulição, e isso fisicamente, emocionalmente, ele começa a ser. Tem duas características do adolescente, que é impulsividade e inconstância. Né? Então, ele é impossível, eu faço, eu aconteço, eu vou, e ele é inconstante, eu quero, eu não quero, eu vou, não vou. E se você não sabe lidar com isso, né, se você não entende quem é o adolescente naquele momento, aí é a hora que você vai falar, é o aborrecente. Então, quem diz que a adolescência o adolescente é o aborrecente, é aquele que não aprendeu a lidar. Então, para exercer o ministério, primeiro que para ser pai, né? Eu ouvi uma orientação muito boa quando eu estava numa situação de adolescência, né? Que eu estava passando, né, dos meus 2 primeiros filhos, eles passaram praticamente juntos na adolescência, diferença de 3 anos, um para o outro. Então, quando eles estão passando pela adolescência, isso é novidade para mim. Agora não, né? Com o JP aqui, eu aprendi o jogo de cintura. Mas com eles era mais difícil, então eu tive que buscar experiência com aquele que conhecia, que tinha experiência, e eu ouvi uma frase que me encantou e até hoje eu levo e dá certo. Adolescente é amor e jogo de cintura. Né? Então, assim, primeiro, a gente tem que conhecer o adolescente. O adolescente é adolescente em qualquer lugar. Adolescente é adolescente, lógico. Né? Não estou dizendo aqui de condições, social, aqueles que nascem mais privilegiados que o outro. Não estou dizendo nesse aspecto, tá? Mas o adolescente, tanto o adolescente da periferia, da comunidade, o adolescente de classe alta, ele é adolescente. Ele vai passar para a mesma coisa, um com mais condições, outro com menos condições, porque o adolescente é adolescente sempre. O que muda, o que tem mudado ao longo dos anos são os pais, não os adolescentes. Antigamente eu fui adolescente e meu pai me tratou de um jeito. Hoje tem um adolescente, mas tem pais que é de outra forma. Então, o que tem mudado hoje são os pais, não os adolescentes. Os adolescentes continuam adolescentes. Então, entendendo quem é o adolescente, né, que é esse ser humano que está passando por uma transição, é o ser humano que está passando de um lugar para o outro, que ele está inseguro, que ele está inconstante, que ele está impulsivo, que isso faz parte da história, a gente leva a ver melhor. E é lógico, né? Eu estou dizendo aqui de uma adolescência normal, e a gente ainda tem adolescentes que vivem uma família desestruturada, que aí entra a questão da gente entrar, né, com uma estratégia de blindar mesmo esses adolescentes, que necessita até muito mais, porque o que acontece? Adolescente é aquele impulsivo. Ele está passando de uma transição para outra. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o adolescente, os pais, eles aquela coisa, me vence pelo cansaço. Se ele quer desse jeito, então deixa. Os pais, hoje, a maioria dos pais estão assim. Ele já tá grandinho para decidir. Não, isso é abandono. O nome disso é abandono. Então, Hernani, o que acontece é que tudo precisa começar em casa, na estrutura familiar desse adolescente. A blindagem que a gente fala aqui, e deixa eu até falar, porque quando a gente vai ficando coroa pastor e vai ficando coroa, aí vai esquecendo cada vez mais. Então, tu tem que falar na hora que tu lembra. Quero te parabenizar por esse espaço que você está fazendo aqui, e com essa temática, porque a gente que está aí em redes sociais, está vendo, eu não vejo muito isso. Esse espaço aberto para tratar desse assunto específico.
O adolescente, nós precisamos desse diálogo, dessa conversa, desse debate de pais, de mães, de responsáveis por adolescente, até mesmo do próprio adolescente. Eu tenho uma sugestão: traz um adolescente para falar aqui, né, para ele contar a experiência dele, o que ele sente, como é que é. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, a blindagem começa em casa, mas nem todo adolescente vai ter um pai presente, vai ter uma mãe presente. Nem todo adolescente vai ter pessoas ali, junto com elas ali, cobrando, porque o adolescente ele não sai da fase da cobrança, não. Eu costumo dizer assim: o filho é aquele que a gente tem, a fase que a gente pega na mão, a fase que a gente deixa andar um pouquinho na frente, a gente vai olhando, e aí sim, uma fase adulta, né? A gente senta na arquibancada para a gente dar uma olhada e ver o que está fazendo, porque a gente já não tem mais aquela condição de falar não vai, não pode, não faz isso. Mas o adolescente, ele ainda está sendo supervisionado. Então, começa lá. Mas quando não acontece lá? Quando não acontece na família? Quando não acontece nessa estrutura familiar? Né? Porque às vezes, e eu estou dizendo de estrutura familiar, não estou dizendo de adolescente que mora numa comunidade, que mora numa favela, não, porque tem muito adolescente dentro de favela que tem uma família estruturadíssima. E tem adolescente do lado de fora, que é de Zona Sul, que tem condições maravilhosas, que é a família desestruturada. Pai só pensa em trabalhar, mãe só pensa em trabalhar, quer compensar com presente, com coisas materiais. Então, tudo isso envolve essa questão da gente não deixar esse adolescente chegar lá. Então, o que ele precisa? Precisa de amor, precisa de carinho, precisa de entendimento, precisa de limite. Né? Precisa de limite. É difícil você dar limite. Hoje estamos aí com uma sociedade que está mais complicada um pouquinho. Da gente... eu já até ouvi uma criança falando para a mãe: se você me bater, eu aciono o conselho tutelar. Uma criança falar aciono, eu já acho assim, meu Deus do céu. Eu acho que eu fui falar aciono na minha vida, acho que eu já tinha uns 30 anos. Entendeu? Então você vê como é que nós estamos hoje em dia. Então, nessa blindagem aí, é um trabalho estratégico que nós precisamos fazer. Né? Nós precisamos realmente entrar... nos empenhar mesmo e com dedicação. E, por outro lado, né, eu vejo... Eu estou falando muito, Ana, me interrompe aí, hein? Não, daqui a pouco eu já vou... Não, daqui a pouco eu já vou puxar outro lance. Não está atropelando? Não, só nessa fala do senhor, algumas coisas que chamaram a atenção. Uma fala que o senhor deu, eu vou puxar por um outro lance. Assistindo uma palestra de uma menina, chama-se Rosana Alves, ela é da Adventista, uma neuro, caramba, ela é um gênio. E ela, atendendo adolescentes, ela falou assim, chamou muita atenção dela a fala repetitiva ou corriqueira desses jovens. Porque eles se envolveram no caminho das drogas, da criminalidade, da infração. Eles não se sentiram mais parte da engrenagem família. Ela comenta muito que um falou assim: se eu chegasse tarde, nem um sabão eu levava, porque as coisas aconteceram e andaram sem a minha presença. Eu não fiz falta. A fala do cara foi essa: eu não fiz falta. Ou seja, isso é o problema. Hoje as nossas famílias, aí seja pela correria, seja pela falta de conversa, qualidade na conversa, né? Que pode ser uma conversa de 10 minutos, que tem uma qualidade de uma hora não fez. Exatamente, então, essa exatamente. Conversa, essa qualidade, tá próximo dele se sentir parte da engrenagem. Fugiu, nós perdemos. Aí nós perdemos como igreja, nós perdemos como escola, como educação e como família. O cara se perde, ele diz assim, caramba, eu não faço mais parte, me excluíram da engrenagem. Ainda usa esse termo, né? Que na verdade, quando você deixa de não abraçar, de não manter ele ali, ele se sente o excluído, a vítima. E aí, verdade. Isso que eu queria ver com o senhor. Como a gente pode manter ele se sentir engrenado? Olha só, veja bem. Isso aí é importantíssimo, né? O adolescente. Primeiro que o adolescente é aquele que chama atenção. Ele quer chamar atenção porque ele quer se impor. Isso é normal, né? O adolescente querer se impor como pessoa, como ser humano, ter suas opiniões. É a hora que o adolescente começa a entrar nas conversas da família. Veja bem, vamos começar. Vamos fazer uma escala aqui, né? Família,
vamos lá, das responsabilidades dessa blindagem. Família, a engrenagem começa na família. Tudo começa na família. Né? A sociedade existe porque existe família, não é ao contrário, né? Então, assim, família, igreja, escola, aí sim, vem, né, as instituições que ajuda, né, nessa engrenagem, né, o adolescente se sentir parte. Porque ele, naturalmente, ele já vai se sentir meio deslocado. Aí ele começa a falar mais, porque já não é mais aquela criança que você fala, vai pro teu quarto. Ah, tá bom, chora um pouquinho, vai pro quarto e toma uma palmada, acaba abraçando o pai ou a mãe que deu a palmada. Criança é assim, né? Criança é assim, toma uma palmadinha, ele já não é mais. Aí, o que acontece? Os pais já não começam a achar que isso é um grande problema na vida. Não, ele já não fala mais, ele não respeita, ele questiona. Claro que questiona. Agora ele é uma pessoa mudando, com transição, com opiniões. Ele agora está olhando o mundo diferente, está tudo diferente para ele. Então, para ele fazer parte dessa engrenagem, os pais precisam entender e se preparar. Porque ninguém se prepara, o pessoal se prepara. Olha só. Você me responde se você já ouviu isso. Se você já ouviu isso, já viu isso em algum lugar, ótimo, maravilhoso. Eu pelo menos, eu nunca vi. As pessoas se preparam, faz curso para casar, faz curso para isso, faz curso para aquilo. Eu não vejo nenhum pai em uma igreja, aí entra a parte da igreja, como a gente pode dar, fazer um curso, vamos dizer assim, né? Vamos colocar esse nome curso aqui, para os pais se prepararem para a fase de adolescência dos filhos. Vou te falar o nome disso. Escola de Pais. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi. É isso que eu estou te dizendo. Escola de Pais. Não, tem muito pouco. Não, eu consegui ver isso. Calhou de você puxar um assunto que eu consegui ver de uma amiga, que ela é uma pastora da Metodista, que ela fazia um trabalho dentro do Degase, um trabalho voluntário, e ela tem um projeto lindo chamado Escola de Pais, que Márcia ficou de fazer isso, mas até há 300 anos atrás. A gente sabe como é que Márcia é. Isso é legal. A gente está tentando implantar esse projeto da Escola de Pais, e a ideia é começar mesmo nas igrejas. Assim, quando eu te falei assim, o negócio foi para um lado e está indo para o outro, hoje eu estou, bem dizer, indo para o lado do palestrante. Eu dava aula na escola de Bíblia Dominical, mas a minha ideia é começar a palestrar sobre isso, sobre esse alerta, estendendo isso aqui. Mas a gente quer levar a ideia da Escola de Pais, que não é ideia nossa, é de uma amiga, e aí eu não sei se é ideia dela ou se ela viu isso em algum lugar. Chama-se Escola de Pais, para trabalhar justamente todo esse universo aí, para que a gente consiga preparar para passar nessa. Aí tem que ser vindo antes, né? Isso. Aí entra a neurociência no meio, né? Lógico, aí você vai se valer de uma gama de profissionais, de pessoas que possam palestrar nisso, que possam falar isso. Mães, tem muitas mães iniciantes, mães solteiras, mães que não são solteiros, pais que precisam aprender a lidar com seus filhos, crianças, porque a infância é uma fase da vida. Eu acredito muito que é uma das fases mais importantes da vida, é a infância. Porque, olha só, uma infância bem estruturada, a tendência é uma adolescência bem estruturada. Né? Agora, por isso que eu digo, da igreja, como pastor, como igreja, por isso que eu valorizo muito o trabalho infantil. Porque o trabalho infantil é aquele que dá base para uma fase dificílima, porque a fase de adolescência é transição, é difícil, é chapa quente, meu irmão. Não tem como dizer para você que não é. O adolescente, o melhor adolescente que foi, vai dar problema. Jesus deu 12 anos. Vê a idade de Jesus quando ele se perdeu dos pais. Vai lá ver a idade dele lá. Ele não podia chegar, pai, eu vou ficar ali conversando. Não, ele não avisou nada. Então, assim, ele não avisou. Então, ele foi impulsivo. Então, ele viveu a adolescência dele. A gente não tem essa informação na Bíblia, né, da adolescência de Jesus, mas a gente pode fazer conjecturas aqui em relação a isso. Né? Porque você vê que Jesus ele foi impulsivo. Ele foi impulsivo, né? Talvez a gente não vê uma inconstância em Jesus, mas ele foi impulsivo. Ele foi lá, ficou junto com os doutores da lei lá, conversando, debatendo, falando. Os pais, quando chegam no determinado, cadê Jesus? Ele ficou lá, ele não podia ter avisado? Podia ter avisado. Então, tu vê, até Jesus. Tá? Então, assim, a gente precisa entender essa questão aí da adolescência,
E nós precisamos fazer com que esses adolescentes eles se sintam parte desse meio. E nós, como igreja, aí sim, entrando como igreja para apoiar a família, né? Para apoiar a família, porque essas instituições como escola, igreja, são instituições de apoio. Tem que ser instituições de apoio. São instituições de apoio. Né? Porque é na família que acontece tudo. É na família que o pai e a mãe que decide como criar seus filhos. É na família que a religião que vai prevalecer naquele lar. Né? A gente vê, tem lares aí que é dividido, né? A mãe é evangélica, o pai é católico, a mãe é umbandista, o pai é crente. Tem famílias assim. Então é na família, não é a igreja que decide, não é a escola que decide. A escola acompanha. Porque às vezes as pessoas falam, essa escola não está ensinando nada para o meu filho. Não está ensinando de quê? Da educação. A escola, ela dá o apoio, porque a escola ela está ali para dar escolarização. Né? A igreja, ela vai ensinar o quê? É a parte espiritual do negócio. Mas a gente precisa apoiar nessa engrenagem, para o adolescente se sentir parte. E aí entra a história da igreja. Aí agora eu vou falar um pouquinho como igreja na sociedade, como agente de transformação, como uma instituição apoiadora das famílias para educar, para o adolescente se sentir parte da igreja, porque às vezes o adolescente não se sente parte em casa, mas se sente parte na igreja. E isso é importante. E eu tenho experiências, quanto a isso, eu tenho experiência, uma gama de experiências nessa trajetória aí com adolescentes. Né? De saber que não tinha uma estrutura em casa, o adolescente em casa não se sentia parte, mas na igreja ele se sentia. Só que acontece o quê? Que a igreja também precisa estar preparada para os adolescentes. Né? Porque o que acontece é que o adolescente, né? Acontece isso muito na igreja, o adolescente ele tem a particularidade dele. A igreja ela não pode tirar essa fase do adolescente, querendo que o adolescente não seja adolescente. O adolescente cristão, o adolescente na igreja, o adolescente caminhado pela igreja, ele é adolescente, gente. Então a gente precisa trabalhar com o adolescente, deixar ele ser adolescente. E adolescente uma hora ele vai chegar com o cabelo pintado de amarelo, vai chegar com o cabelo pintado de verde alface, vai chegar com um troço no nariz aqui. Claro, se ele chegar ao ponto de chegar com alguma coisa de um piercing, foi porque na sua casa, de alguma forma, ou foi concedido, ou ele fez e ninguém ligou. Aí você tem que saber como é que é o histórico desse adolescente. Mas a gente precisa saber lidar com isso. Eu tenho uma visão, aí é minha, pastor Nilton Sodré, respeita de cada um, mas eu tenho a minha para lidar com o adolescente. Eu quero ele na minha igreja. Eu quero ele comigo, eu quero ele fazendo parte. Se ele chega com um alargador, com um brinco aqui, eu quero ele ali, meu irmão. Entendeu? Depois ele que decide se ele vai tirando, mas a gente vai ali balizando. Entendeu? Mas o que acontece é que às vezes a igreja ela fecha a porta, né, por não entender, por não conhecer, não saber essa fase da adolescência, ela fecha mais a porta do que abre. Porque ela quer que o adolescente se enquadre naquilo que é mandamento de homem na igreja, não é pecado. Então a gente tem que avaliar essas coisas. É lógico, eu não estou falando aqui de uma libertinagem, uma liberalidade. Não, eu estou falando aqui de você ter uma conscientização. Aquilo que você acha que é meio escandaloso, devagarinho. Roupas, por exemplo. Né? Roupas. Meninas, às vezes, adolescentes chegam na igreja com roupas, porque está na moda aí, meu irmão. O negócio tá feio. Aí chega na igreja daquele jeito. Aí você chega para um adolescente, olha, essa roupa sua é disso. Você espantou, acabou com esse adolescente. Ele não quer voltar mais ali nunca mais. Você olha ali, você vai vendo, você vai trabalhando, então se aproxima, porque essa parte dá trabalho. Se aproximar, ganhar confiança, né? E uma pessoa que trabalhou comigo, eu conheço, você conhece, todos conhecem, que trabalhou comigo e que faz isso maravilhosamente bem, de uma forma, assim, não tem o que falar, né? Não estou rasgando cedo aqui, não. A Cirleide Gomes, né? Cirleide Bonfim, trabalhou comigo muito tempo com adolescentes, né? Nós trabalhamos juntos, e ela era aquela que ia mesmo, que vinha, mas ela ganhava confiança e tal, o respeito, e daqui a pouco aquele adolescente, ele mesmo estava fazendo aquilo que
né, colocaria de volta ele no trilho. Então, a igreja ela precisa estar preparada para os adolescentes. Nós temos essa responsabilidade, sim, né, de ajudar, como instituição, de ajudar o adolescente a se sentir parte da engrenagem, de conversar com esses pais, se a família não é uma família estruturada e você sente que a família não é estruturada, você fazer, né, orar ao Senhor e fazer um link para você estar junto com essa família, trazendo, de repente, a família a uma estrutura. Então, tudo isso é trabalhoso demais. Então, às vezes, a pessoa precisa falar, não, aqui não. Não. Negócio de adolescente aqui. Então, a igreja precisa. Então, eu como pastor, onde eu estiver, a igreja que eu estiver, eu vou dar uma importância muito grande à criança, ao adolescente, e vou abrir as portas mesmo, porque a gente precisa. Se eu não abro a porta lá, se eu não faço uma estratégia, não monto uma estratégia para ganhar esse adolescente, para ele estar junto com a gente, primeiro ele precisa sentir parte da engrenagem, porque é uma tendência muito grande do adolescente, da sua autoestima ficar muito baixa. Isso já é a tendência do adolescente, principalmente nos dias de hoje. Você vê que os adolescentes de hoje, eles são diferentes dos adolescentes da geração passada, da geração anterior à passada, são diferentes. Você vê que eles têm uma tendência emocional, a um desequilíbrio emocional muito grande. Então a gente precisa trabalhar na vida deles. Né? Nessa fala do senhor, eu poderia dizer assim, que a nossa igreja precisa ter essa essência de adolescente. Aí quando eu falo essência de adolescente, eu digo assim, que o adolescente ele é impulsivo, ele é voluntário de tudo, ele é pau para toda obra, mas às vezes a nossa igreja, quando ela perde essa essência disso, deu aquele estalo, estou aqui, deu aquele estalo, estou ali. Por que eu falo isso? Porque lá no sistema socioeducativo, a média, assim, 70% passaram nos nossos bancos. Não se sentiram parte da engrenagem, saíram, porque, de repente, a igreja não soube tratar nessa linguagem jovem. Não é mudando princípios, nada disso. O senhor sabe disso. Não. É aquele linguajar diferenciado, é aquele culto mais informal, por exemplo, o culto jovem mais dinâmico, que o pessoal fala hoje de culto jovem, caraca, é a estrutura de um culto adulto, só o pessoal mais novo, não é só isso. Mas assim, Monte Oreb, às vezes a gente viu o galera do skate, o culto rolando, Campo Grande, a PIB fazia culto rolando, nego de skate, às vezes um ping-pong rolando, e a mesa estava lá e ninguém ia jogar, porque a atração, o foco, o que estava acontecendo na parte espiritual, não permitia que ele fosse lá, porque o culto era dinâmico. Mas se o cara quisesse, estava lá. Aí ele olhava, aí ele fazia a escolha. Às vezes a gente faz assim, o culto, o cara vai quase que por obrigação, imposição da família e tal, tem que estar no culto jovem, porque o pastor Nilton está lá, papapá. O cara vai... E também não é bom, né? O cara vai... Não é bom, ele tem que ir. Mas aí quando eu vi de Campo Grande, era o Arena que eles faziam, né? O negócio de uma forma diferente. Já desperta, o cara já se desarma. Aí ele olhava para o lado, tinha um ping-pong, que nada impedia dele lá, mas como ninguém estava lá, ele também não puxava o bonde. Nisso ele ficava para cá, mas o negócio o bate-papo era diferente, não tem nada com irmãos, a parte do Senhor, nada disso, é outra linguagem. Essa essência, quando eu falo assim, a igreja precisa manter essa essência adolescente, saber lidar de forma individualizada os grupos. Senão a gente perde e vai para mim. Assim, a informação que você nos traz hoje, ela é de uma importância, assim, que é para a gente parar realmente e mudar um pouco a visão dessa questão do adolescente. Olha a informação que você traz. 70% dos adolescentes passaram pelos bancos da igreja. Então, provavelmente você encontrou ali, né, no sistema socioeducativo que você trabalha, você encontrou adolescentes, filhos de pastores, você encontrou adolescente que era filhos de membros de igreja, você encontrou adolescentes ali que foram criados no evangelho desde pequenininho. Isso, eu tenho essa experiência de rua, de pessoas em situações de rua, você vê que
pessoas que tiveram nos bancos da igreja, mas não se sentiram parte daquilo. Então, isso é importante demais a gente entender. Eu como pastor, você como um cara que vai sair falando sobre isso aí, palestrando sobre isso. Então, isso é importante demais. Então, o que acontece? A igreja, ela não tem que deixar de ser igreja. Veja bem, a gente tem os trabalhos específicos para os adolescentes, é muito mais fácil. Você monta uma estrutura, você vai falar a linguagem, aí sim, você tem que desenvolver sim trabalho, a igreja tem que desenvolver, tem que dar importância. Eu vejo assim, a igreja é um todo, a igreja ela é para todos. Ela é de 0 a 100 anos, 1000 anos, sei lá, quanto durar a pessoa. Então a igreja é para isso. A igreja ela tem que atender a todos, ela tem que encontrar um meio, uma estratégia para atender a todos. Então a igreja, o que eu penso é que a igreja precisa se voltar mais para certos grupos, sim. Né? Criança, vamos lá, vamos falar de criança. Tem que ter um trabalho específico para criança, para trabalhar isso, visando, e falar em criança, entrou uma pessoa que é referência no trabalho infantil, que é a Daísa. Chegou na hora certinha. Estou tentando trazer ela aqui. Exatamente, ela vai. Porque você vê, você fazendo um trabalho infantil, com a base, dando base, você vai para um trabalho de adolescente. Eu experimentei isso, né? Porque quando eu trabalhava com adolescente, a Daísa trabalhava com as crianças, então quando via essas crianças de lá, mas nem todas as crianças, nem todos os adolescentes que chegam exatamente desse trabalho. Então a gente tem que ter uma linguagem própria, sim, um trabalho específico, sim. As igrejas precisam se voltar para isso. Mas também nós temos que ter um trabalho na igreja, uma mentalidade na igreja, onde podemos envolver todos, porque o adolescente ele não tem que se sentir só uma parte da igreja. Porque quando você faz um trabalho específico para certos grupos, só criança, trabalho só para adolescente, trabalho só para o jovem, trabalho só para o ancião. Legal, cada um tem o seu nicho ali. Mas a igreja também precisa ter essa visão de atender a todos. Quer dizer, a igreja atende a Deus, mas de envolver todos de tal forma numa atmosfera que eles queiram participar daquilo, eles queiram estar juntos. Isso é possível. É só ter uma visão, a igreja, né, geralmente os mais antigos, ter uma visão de um todo. Então não adianta, a igreja ela tem que somar. Eu costumo dizer que nós pastores a gente tem que atender gregos e troianos, não tem jeito. Então você tem que ter um formato em que você atenda a todos também, porque senão vai cair no mesmo erro de uma família do adolescente. Ele só vai se sentir parte quando ele estiver com aquele pessoal ali. Quando estiver num todo da igreja, ele não se sente parte. Então a igreja tem que trabalhar muito para isso. Mas essa essência de buscar, de voltar, essa essência de adolescente, de se importar, né? Isso precisa. Porque nem todo mundo está preocupado com o adolescente. Nem todo mundo está preocupado com isso. Nessa fala, antes de mais nada, entrou uma cantora aí também, tu viu? Adriana Vilas Boas. Eu vi agora a Adriana, eu sou seu fã. E o Kleber que está aí é o cara que fazia a letra do Ministério Saciando. O gênio. Kleber Borges, o gênio. Né? Então, nessa fala, eu vejo, tenho visto alguns projetos da integração e da conscientização do pastor. E eu vou falar do pastor em específico que você conhece. Pastor Mário Sérgio, vulgarmente chamado de Pastor Marinho, né, que faz o lance do mendigo e tal. Deixa eu abrir um parênteses aqui, você falou no Pastor Marinho. Pastor Marinho, nos anos 90, 80, 90, o Pastor Marinho, cara, tem um sermão do Pastor Marinho que não saiu da minha cabeça nunca mais. Manobras na casa do Zé. Ele pregou sobre José do Egito. E ele usou uma linguagem de skate. Hoje em dia, todo mundo quer fazer isso. Hoje em dia, todo mundo quer fazer isso. Todo mundo se veste de mendigo, igual ele fazia. Ele foi pioneiro nisso. E o pastor Marinho, ele pregou esse sermão, e eu ainda estava ali só nas cortinas, olhando. Ele pregou esse sermão, Manobras na casa do Zé, e ele falou de José do Egito. E ele falou com uma linguagem, claro, um culto jovem. Né? Rapaz, aquilo ali, cara, a pessoa entendendo o que estava acontecendo. Então, se você não usar esse meio
né, de lúdico para poder atrair o adolescente, ele não vai ficar. Tem uma série de propostas para o adolescente hoje em dia. Inclusive, para ele ficar dentro de casa, né? Dentro de casa, não precisa nem sair mais. Dentro de casa mesmo, ele tem um montão de propostas. Algumas até boas e outras terríveis, mas tem. E nessa fala aí do pioneirismo, ele está fazendo uma coisa que poucas pessoas perceberam. Ele está na Igreja Batista de Jardim Juari, você conhece o histórico de lá, e ele agora criou, tem o culto alternativo, segunda alternativa, que assim, é para aquela galera que a igreja não aprendeu ainda a trabalhar. É o cara do dread, é o cara do hip hop, é o cara do skate, aquela galera. Mas o que ele está trabalhando com a igreja? E ele joga ali em pó assim, cara, você precisa entender que Jesus ama essas pessoas igual te ama. Eu e você, o cara convencional. E ele fala assim, se você se sente bem para entender esse público, vem e recebe e mostra que você o ama. Se você não se sente bem, fica em casa só orando. E aí o que me chamou a atenção é justamente isso, quando a gente fala assim, a igreja trabalhando como um todo para todos os públicos, é ele conscientizando uma igreja de que, cara, sai do teu pedestal, para de achar o fariseu sem vergonha, que você é o cara que sabe muito da Bíblia e não sabe amar. E vem aprender a amar esse cara, porque ele vai te dar muito mais. E ele fala, e a fala dele é do pastor Soldado, que é do Pingo d'Água, ele fala assim, você vai aprender muito mais, você vai, crente que vai dar, pelo contrário, tu vai aprender. Porque os caras dessa galera, eles são altamente amigos uns dos outros, porque eles já se sentem excluídos. E dão cada lição pra gente, cara. Fantástico. Não, o pastor, o líder, né? O líder, pastor, no caso aqui que a gente está tratando, ele tem que ensinar a igreja dele a receber todo tipo de gente. A igreja que não aprende a receber todo tipo de gente, que torce o nariz para certos nichos, para certos grupos, cara, ela não aprendeu nada com Jesus. A pessoa que fazia o cristão, aquela pessoa, sou cristã e torce o nariz para alguém, porque Jesus nunca torceu. Jesus só torceu o nariz para um grupo de hipócrita, que era os religiosos da época. E para esses ele torceu o nariz. Para os outros, não. Então a gente precisa aprender a receber. Então o pastor tem que ensinar a aprender. Graças a Deus, te falar assim, né? Não é puxando sardinha para o meu lado, não, mas eu sou pastor de uma igreja que, glória a Deus, que recebe todo mundo de braços abertos. Pode chegar lá, quem for vai ser recebido, bem tratado. Uma igreja, e não foi eu que ensinei, não. Cheguei lá, a igreja já era assim, porque eu me senti desse jeito. Então, graças a Deus, sabe, que a gente vai vendo igrejas assim. E o adolescente, vai chegar adolescente na igreja, vai chegar adolescente assim, o drag, dali, não sei, tal, rasgado aqui, blá, 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 blá. Gente, aí quando ele chega, a pessoa fala assim, ó, abraça, meu irmão, chega, senta, e aí, beleza, legal. Então, é isso que nós precisamos fazer. Agora, é lógico que os pais, a gente não tem que tratar só o adolescente, porque se a gente não quer deixar esse adolescente chegar ao limite, porque a fase da adolescência é uma fase que, como eu disse aqui, ele quer se impor. Tem adolescente que partiu para drogas. Por que fez isso? Porque era tímido demais, só por isso. Porque era tímido demais para ele se sentir aceito. Isso aí a gente sabe, a gente conhece, né? Isso aí. E para ele se sentir aceito, ele passa a usar uma certa droga, experimenta aquilo. Aquilo faz dele o cara naquele dia, naquela noite, e dali ele começa. O vício começa assim. Alguns adolescentes assim. Daqui a pouco alguns adolescentes... Nessa fala aí do cara se sentir aceito... Ah, a dona Marlene está aí, ó. Mestre, né? Aprendi muito com a dona Marlene, aprendo muito com ela. Nessa questão do se sentir aceito, em algumas lives passadas eu falei algo assim que sempre falaram para mim, para o senhor, de que porque nós éramos crentes, nós não podíamos nada, pô, vocês são quase que prisioneiros, vocês não têm liberdade de nada, e a gente ouviu e aceitou isso. Aí numa fala que eu tive no sistema socioeducativo, que eu cuidava do centro cultural, da parte educacional lá, então eu tinha acesso a bater papo com moleque e eu chegava na malandragem, né, meu irmão? Conversa com vagabundo, tu conversa do dialeto do vagabundo. E, nossa, né, senão não vai te entender. Não vai entender. E a gente tava no bate-papo, e aí ele passou pelo banco da igreja e eu perguntei por quê, e ele meteu essa para mim, de que
Ah, me sentia prisioneira, não podia isso, não podia aquilo outro, papapá, papapá. Aí eu falei para ele assim, mas cara, tu, além de prisioneiro, tu era burro, né? Aí ele arregala o olho, que eu gosto desse choque de realidade. Por quê? Aí eu falei para ele assim, vou te dar um exemplo. Ele é dependente químico, né? Fala, se chegar um cara aqui na mesa e botar um papelote de cocaína entre eu e você, quem é o preso? Aí ele ficou assim, eu falei, para pensar um pouco. Eu ou você? Eu tenho a opção de escolher não, de não querer usar. Eu posso, você não. Quem mesmo é o preso? Quem é o cara que está limitado à droga? Aí eu falei, tá vendo? Aí lá a gente usava de comédia. Eu falei, tá vendo comédia? Quem é o preso? Te falaram lá na igreja, mas não te ensinaram que você, na verdade, é o livre. Que você pode escolher todas. Aí como eu falei para ele assim, cara, como tu estava na igreja, tu já lembra que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Você tinha direito de escolha. Hoje tu não tem, tu está preso, perdendo um tempão da sua vida, sua adolescência indo embora. Dependente químico, tu chega lá fora, tu não consegue se livrar e eu não preciso usar porque eu sou livre, você não. Aí, os nossos adolescentes, ainda hoje nas nossas igrejas, as igrejas não pararam para pensar nisso. Cara, não é que você não pode, você não precisa. Você é livre. Exatamente. O que acontece? Você tocou num ponto que é um ponto chave, é um ponto principalmente para o adolescente. Porque o que você fez? O que muitas igrejas não estão fazendo. A gente está falando de igreja aqui, mas eu não posso falar escola, família, como a gente está colocando a igreja aqui. O que acontece? Não adianta imposição. Por qualquer ser humano, e principalmente para o adolescente que está nessa fase de transição, impor. Então, o que acontece às vezes com a igreja? Então, vamos trazer para esse âmbito aqui da igreja. A gente apresenta para o adolescente um conjunto de regras, não pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Cara, o que é isso? Então, o adolescente, como qualquer outro ser humano, já dizia Piaget, ele vai passar a fazer alguma coisa quando ele entender o valor da regra. É isso que dá trabalho. É isso que dá trabalho e que ninguém quer. É mais fácil pegar, apresentar para você um conjunto de regras, conjunto de lei, pode isso, pode aquilo, não pode aquilo, do que parar para te ensinar o valor da regra. E talvez o que você tenha feito com ele foi exatamente isso. Você parou um pouco com um camarada ali, sentou e mostrou para ele o valor da regra, que não é usar droga, o valor da regra que não é traficar, o valor da regra que não é o de não roubar. Entendeu? Então não adianta imposição. Então, às vezes, a gente está fazendo esse trabalho de impor. É isso mesmo, não pode. Mas não pode por quê? E esse não pode por quê fica vago. O adolescente fica no vácuo, não tem uma resposta. E quando ele não acha a resposta ali, meu irmão, ele vai procurar em outro lugar. E ele vai procurar dele. Então, a gente precisa... Eu estou buscando aí... Estou procurando um tempo, rapaz. Mas Deus está me cobrando. Eu quero terminar minha licenciatura em História. Comecei, parei, né? Porque não estava me dando tempo. Então, assim, não estava tendo tempo para me dedicar. Eu tranquei e vou voltar agora nesse segundo semestre. Por quê? Porque eu também quero estar nesse lugar. Eu quero estar nesse âmbito da escola. Sabe? Porque acho que, assim, talvez eu vou conseguir realizar muito mais na vida dos adolescentes do que às vezes na igreja. Porque a igreja às vezes está cristalizada numa situação e não vai para lugar nenhum. Então, por isso que eu digo, a gente precisa... o apóstolo Paulo sempre falou isso. A gente precisa de uma metanoia, de uma mudança de mente. A gente precisa mudar a mente, precisa mudar muita coisa. Não é ferir princípios. As pessoas confundem isso. Não é ferir princípios. Princípios, são inegociáveis. Princípios de Deus. Existe a norma e a forma. A gente dá uma forma que atrai o adolescente. Que atrair o adolescente não é tão difícil assim. Você pode montar aí uma estrutura, fazer uma programação, você vai para esse adolescente. Agora, manter esse adolescente, aí é que é o trabalho. E aí é que a mentalidade tem que estar mudando para que toda a igreja, aqueles que já... porque a gente às vezes não tem só adolescente, cara. A gente tem adolescente também. Porque isso é estatística. Né? Você aí começa uma adolescência com 12 anos e tal. O problema não é o começo da adolescência. Hoje em dia o problema é quando termina. Tem adolescente aí de 30 anos. São os adolescentes. Exatamente. Aí você tem que trabalhar o adolescente que está dando o mesmo trabalho para adolescente. Mas talvez por quê? Porque não deixaram o cara ser adolescente na época dele. E às vezes a igreja desempenha esse papel.
de não deixar o adolescente ser adolescente no tempo dele. Nessa tua fala aí eu vou usar a experiência própria, tá? E aí Rosângela que o diga, né? Que ela sempre lembra de mim, que assim, eu fiz história. A tua fama, teu passado não te condena não, porque Jesus já te libertou. Mas eu fui um cara bom, eu fui um adolescente bom, né? Mas aí uma fala dela que uma vez a gente conversando, ela falou assim, aí, tá vendo? Tu foi um adolescente levado pra caramba. Eu perturbava, meu irmão. Eu até bomba na igreja soltei, né? Pra tu ver como é que eu era bom. Mas aí ela falou assim, na época que você podia fazer, você fez. E hoje a diferença é que você não pulou etapa. Lógico, fui disciplinado várias vezes, só vivia lá no gabinete, mas a importância do disciplinador que estava lá, porque estava preocupado em não entender da fase, mas alertar que está errado, e porque você fez isso, as consequências, que eu faço muito com o meu moleque, é que eu tenho um moleque bom aqui, minha versão atualizada. O João é minha versão atualizada, né? Você tem colocado ele de castigo bastante? Eu te pedia muito para botar ele. Volta e meia, eu boto ele de castigo. Ele agora, eu uso ele nas minhas lives como meus exemplos. Dá mole, eu pum, isso, é bom, é experiência. Já jogo ele para cá. Mas assim, foi me passado os valores, e quando eu rompi alguma coisa, foi me explicado isso e mostrado a consequência do rompimento. Não passaram a mão na cabeça. E assim, hoje a gente vê que às vezes, para não ficar um lance chato, as famílias vão retrocedendo e o malandro vai avançando. No que avança, e a sociedade avançou, você passou da linha, a sociedade pega. Os nossos profissionais aí do ensino, que estão conosco aqui, e aqueles que estarão vendo aí mais tarde, eles podem falar isso com toda a propriedade, né? Principalmente os mais antigos, que pegaram uma época de alunos que os pais eles vinham junto com o professor ali na disciplina, porque o erro, quando o camarada é adolescente, não, o erro está a serviço do aprendizado. Você, professor, falhou, errou, aquele erro vai doer, vai te ensinar. Como você era disciplinado, não ia passar a mão na cabeça. E os pais vinham e ajudavam ali aquele que estava ali, o professor, o pastor, o líder da EBD, seja quem for. Né? Os pais estavam juntos ali para poder disciplinar e ajudar aquele adolescente. Hoje não. Hoje o adolescente ele chega em casa, o professor me disciplinou. Claro, existe a disciplina, né? A gente sabe que hoje tem pessoas também que exageram, né? Tem os exageros aí. Mas eu estou falando dentro de uma normalidade, o líder está ali para disciplinar mesmo quando houver necessidade. Mas aí o que acontece? Vem pai, vem mãe, vem tia, tio, avó. Não, que fez isso com o meu neném, não fez. Acabou. Então nós estamos vivendo isso também. Por isso que eu estou falando, a família, ela tem uma importância muito grande nesse adolescente se sentir parte. Porque o adolescente, no fundo, quando ele vê uma família lá indo a favor dele, ele sabe que errou. E ele sabe, quando ele olha ali aquela família defendendo ele, lá dentro sabe que ele errou, que ele merecia aquela disciplina. Opa, beleza, aqui é mole para mim. E esse adolescente vai criar um ciclo vicioso na vida desse adolescente, que mais tarde vai se tornar um jovem, um adulto, que vai virar um delinquente e vai cair, sabe aonde? Lá no final da linha, onde você não quer que ele chegue. Nem eu, nem você. Né? E todos que aqui estão. Então, é exatamente isso que acontece. Então, você pode... A minha preocupação, pastor, porque assim, chega pra gente lá, o cara que já rompeu, ele chega depois dos 12 anos, não quer dizer que a vida pregressa do cara não começou antes, que hoje o tráfico tem usado até pessoas antes dos 12 anos que não pode levar à delegacia, porque ele nem ocorrência pode fazer. Então tá começando mais cedo ainda. Aí chega pra gente o cara que ele rompeu com a família, ele rompeu com ele próprio, ele rompeu com religião, ele rompeu com educação, e chega pra gente, depois nessa vida louca aí, 5, 6 anos já envolvido nisso. E querem que a gente conserte tudo isso em 6 meses, no máximo em 3 anos, em que o sistema socioeducativo precisa trabalhar a reestruturação da família, precisa primeiro mostrar, essa família chega lá assustada, a maioria chega assustada porque não conhece o universo. Então,
precisa apresentar ela ao universo, como lidar nesse universo. Aí tem o problema das drogas, tem o problema do se livrar das drogas, tem o problema do querer se livrar das drogas. O problema é droga. Tem 3 problemas. As drogas, se livrar e querer se livrar. Porque para muitos é fuga de uma realidade que não foi ensinada ele desde pequeno. Passaram pano no cara e ele não soube sofrer consequências. Aí ele ele se procura nas drogas, ele vai ficar um eterno dependente, viciado, na rua, vivendo naquele mundinho dele, que a droga é o suficiente para ele. Não ensinaram a ele que a vida é feita de conquistas, perdas, conquistas, perdas. É a velha montanha-russa, né? Sabe o que acontece hoje? Antigamente, nossos pais não tinham problema nenhum em nos frustrar. Não tem dinheiro para comprar e não vai comprar agora. Não tem, acabou, não tem. Hoje em dia, os pais não querem frustrar os seus filhos. Não querem que eles passem por isso. E vai fazendo de tudo para eles não passarem. Vai fazendo de tudo, o desespero. Eu tenho que dar isso, O ser humano tem que ser frustrado, tem que aprender a frustração, tem que aprender a se erguer. E eles não estão... Isso é o que eu falo. Os adolescentes continuam os mesmos, os pais que estão mudando. Eu não estou jogando pedra nos pais, não, porque lá eles foram também aprendendo assim. Então, o que a gente precisa fazer é o que você falou. Quando chega lá no regime socioeducativo, para poder... vamos melhorar, vamos resgatar. Não resgata em 3 anos. Porque primeiro que você precisa fazer um trabalho com a família. Porque não adianta... vamos lá, vamos supor que esse camarada vai lá, porque eu tive um período como voluntário na Cristolândia, eu vi muitos chegarem ali e ir embora, mas eu vi muito mais se recuperarem, que estão até hoje, eu conheço, você conhece, né? Muitos aqui conhecem também, pessoas recuperadas e tal. Então, eu acredito na recuperação, mas a pessoa tem que querer. Mas ele sai desse região, vamos lá, ele chegou até ali, ele saiu dali, e quando ele chega, ele volta para uma família desestruturada. Então, o trabalho que tem que ser feito é o trabalho na base. É igual o time de futebol. O time de futebol não trabalha a base, a gente tem que trabalhar a base. O que é a base? É a família. Então, a igreja, eu vejo que a igreja ela precisa entrar nesse universo de trabalhar a família, a estrutura familiar, se o adolescente chega, saber quem é o adolescente, tá junto com ele, ganhar a confiança dele, ele vai conversar, ele vai mostrar. Aí sim, como igreja, precisamos ir lá, precisamos ganhar a família. E isso dá trabalho. Isso não é de instalar de dedo, não é da noite para o dia. Mas se a igreja estiver fazendo, empenhada em fazer isso, né, mais isso do que colocar um montão de regras para quem chega, a coisa vai funcionar muito melhor. Né? O pastor Nilton, e assim, como o senhor falou, dá trabalho, discipular dá trabalho, né, cara? Porque aí não adianta só falar. Por isso que Deus chama a gente para trabalhar. Se não fosse assim, seria lazer. Seria outro nome, né? É trabalho. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. O cara precisa ver. Tem que trabalhar para ter sucesso. E o cara precisa ver em mim aquilo que eu estou falando. Eu tenho que viver. Não, é lógico. Aí o bagulho fica doido, né, meu irmão? Ama teu próximo, tá? Eu mesmo não faço. O cara é muito mais vantagem hoje para testemunhar. Eu não consigo amar aquele fulano ali, mas estou orando para isso. Do que tu falar que ama e não mostrar na sua atitude que ama, entendeu? Então é muito mais fácil você falar, não estou conseguindo ainda, mas eu estou colocando meu joelho no chão para orar, para pedir Deus para tirar isso de mim, do que você chegar a falar, eu amo e não amo nada. E a gente vê, a mamãe coloca assim, nós precisamos amar mais. Temos que amar, a resposta para mim, sempre houve resposta para tudo. Como eu disse no início aqui, né? Alguém um dia me ensinou, amor é jogo de cintura. Nós precisamos amar mais. Só isso, em todos os aspectos. Em todos os aspectos da sociedade, o amor é a resposta. E aí tem as nuances, né, desse amor, mas o amor é a resposta. Né? O adolescente ama limite, para ele é o amor. Então, é isso, o adolescente ama limite. Pensa você que não. O adolescente, ele quer ouvir o pai falar, não vai, não faz, vai, e não pode. Mas... Eu cansei, né, de pegar meu carro, deu horário, não chegou. Já tinha celular na época, né? Liguei o celular, tá fora de área. Na época, aquele golzinho vermelho era igual bombeiro, saía daqui ficando. Né? Quem me conhece sabe, né? Porque eu estava em cima, como eu estou hoje. Então, é isso que ele tem que fazer. Amor é isso. Claro, você tem que. Aquilo que você tem que dar, deixar o adolescente fazer aquilo que ele pode fazer, mas
o adolescente não tem que sair debaixo de uma supervisão, porque aí é abandono. E a igreja também não pode virar as costas para esse grupo, esse nicho de pessoas. E não é achar também que só evento vai trazer o adolescente para a igreja, não. Eu acho que evento é a cereja do bolo numa igreja. Eu acho que a igreja ela precisa viver de relacionamento. E o adolescente está incluído aí. Entendeu? A igreja, para mim, é relacionamento. Evento é a cereja do bolo de uma igreja que vive um relacionamento maravilhoso de amor. Entendeu? E o adolescente ele precisa chegar nessa igreja e se sentir amado por todos os lados. Assim como eu preciso chegar, você, qualquer um. Entendeu? Então é isso que nós precisamos fazer. Porque a gente não quer o objetivo. Não queremos nossos adolescentes chegando num ponto que aí a coisa já... A vaca foi pro brejo de chegar num regime desse, tem que passar por um regime desse, como você conhece um montão. Eu não conheço, né? Quer dizer, já conheci adolescente não dentro do regime lá socioeducativo, não conheço. Mas do lado de fora, um montão. Né? Daqueles que, não, isso aqui é bom para mim, por quê? Porque são aliciados, por quê? Ele não encontra amor aqui, mas ele encontra o traficante que diz assim, pô, cara, tu é bom. Isso não é só o adolescente que está dentro da favela, está dentro da comunidade, não. Isso aí, o adolescente que é zona sul, classe média, ele vai lá, começa a experimentar droga, daqui a pouco ele se envolve, daqui a pouco o traficante está aliciando, daqui a pouco ele está deixando a casa desestruturada, para estar lá achando que está dentro de uma estrutura, mas foi para um lugar que ele foi aceito. Então, a gente precisa, o quê? Como igreja, abraçar, meu irmão. É abraço. Né? Então, a gente precisa caminhar nesse sentido. Bom, Pastor Milton, não podemos abraçar agora, mas... Eu queria agradecer, já passou 1 hora. A live só pode rolar 1 hora pelo Instagram. Vou te agradecer. Desde já, o espaço está aberto, vê vaga na sua agenda aí, vamos bater mais papo sobre essa rapaziada aí. Querendo indicar alguém, a casa é sua, o espaço é isso aí, é bate-papo informal. A gente aqui a gente só quer mostrar para o pessoal que tem alternativa. E a grande lição que eu tiro de hoje, relacionamento. Foi a palavra que o senhor fechou. A grande lição que eu tiro para o relacionamento. Que aí relacionamento eu estou próximo, eu estou junto, eu estou ao lado. E quando eu estou ao lado, eu passo a ser exemplo. Mais uma vez, brigadão. Exatamente. Depois eu que agradeço, um abraço para todos aí. Vê uma próxima para a gente bater um papo. Valeu? Vamos junto. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Obrigado, professor. Valeu, um abraço.